Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, que é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Marcos, do capítulo 6, versículo do 30 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje, através do evangelista São Marcos, vem nos falar, São Marcos capítulo 6, versículo do 30 ao 34, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Então, depois que os apóstolos voltam da missão, todos alegres, satisfeitos por terem ali se colocado a serviço da palavra de Cristo, da palavra do Pai, eles voltam, como diz aqui o evangelista São Marcos, e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde para um lugar à parte. Então, depois que os apóstolos ali saírem em missão, diante da grande responsabilidade que o Senhor confiou a eles, que era a palavra, o Evangelho, para que eles saíssem em missão, evangelizassem, eles voltam e relatam ao Senhor tudo que fizeram na alegria de evangelizar, na alegria de anunciar a palavra, de anunciar que o reino dos céus está próximo, de anunciar que é preciso se converter e crer no Evangelho. Então Jesus, vendo ali que eles tiveram ali dias incansáveis para atender a ordem do Senhor, Jesus disse: Vamos a um lugar à parte agora e vamos descansar um pouco. Ele disse-lhes: Vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Então eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Então Jesus, ele convida seus discípulos a um lugar deserto para descansar um pouco, repousar um pouco, para logo em seguida dar continuidade ao trabalho. Ou seja, já naquele tempo, mesmo no início da igreja, a gente vê a demanda sendo grande e os operários poucos, quanto mais nos dias de hoje. A nação, ela precisa cada vez mais ser evangelizada. E como é bom, meus irmãos, quando as pessoas tomam consciência dessa missão. Essa é a missão da Igreja de Jesus, conscientizar
cada um de nós, que nós não podemos estar indiferentes a essa grande messe e essa grande massa de multidão de gente que carece, que necessita de que esta palavra lhe seja anunciada. Jesus, ele nos convida, nos convoca, e não só faz o convite, mas também nos dá condições. Pelo nosso batismo, ele nos deu a força, a graça, que é o Espírito Santo em nós, para que eu e você tenhamos condições de anunciar esta palavra. Por isso, você, eu e todos somos chamados a missionar. A Igreja do Cristo, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, é uma igreja missionária desde a sua origem. Então, que eu e você, fazendo parte desse corpo, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça, nós não podemos estar indiferente à ação dos membros do corpo. Se eu faço parte desse corpo que está em missão, eu não posso ficar à toa. É preciso que também eu entenda a minha missão de batizado e anuncie Jesus dentro das minhas condições, conforme os dons e as capacidades que Ele mesmo nos deu. Todos nós temos capacidade de evangelizar, sem exclusão de ninguém. Então partiram na barca para um lugar solitário à parte. Então, a obediência a Jesus, Jesus disse: vamos a um lugar solitário à parte para descansar. Então entraram na barca e partiram para um lugar solitário. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam e chegaram primeiro do que eles. Então, o povo, percebendo que os apóstolos estavam entrando na barca e remando a certa direção, eles perceberam para onde eles iam. E diz que muitos acorreram a eles e chegaram primeiro no lugar aonde o povo tinha percebido que eles iriam. Continuando, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus, ao desembarcar, já esquece agora que precisa descansar diante da grande multidão que já estava ali esperando eles, porque ele percebeu que a multidão precisava ser pastoreada, e ele é o bom pastor. Mas sabemos que ele, sendo esse supremo pastor, ele também deu a responsabilidade à sua igreja, na pessoa dos apóstolos, de pastorear esse rebanho, essa multidão, até que ele venha. E muitos de nós, católicos, nós imaginamos que essa responsabilidade ela pesa somente na pessoa do padre, na pessoa da irmã consagrada, a freira, na pessoa dos missionários, comunidade de vida, de aliança, etc. Não, essa responsabilidade ela pesa sobre todo cristão batizado. Então, eu fui batizado, e aqui nós, na nossa realidade de Igreja Católica, eu fui batizado, sou católico, apostólico romano, então eu tenho que entender a minha missão, que é preciso que esse Jesus, no qual eu recebi a graça do batismo, certo? No qual eu fui inserido nele, e aí eu me tornei outro, com ele, outro Cristo, cristão, que eu assuma a missão do Cristo. E qual foi a missão do Cristo? É evangelizar. Em primeiro lugar, Jesus veio para anunciar, evangelizar. Se deparou com a realidade de pessoas doentes e curou? Sim. Se deparou com oprimidos, com pessoas que precisavam de palavra de conforto, e assim ele atendeu? Sim. Mas a prioridade do Cristo
era evangelizar, anunciar que o reino dos céus está próximo, anunciar o que estava guardado no coração do Pai. Então essa missão, ela é passada para cada um de nós quando nós somos batizados. Como eu disse, não só passado uma missão, mas também uma graça, um mônus do nosso sacerdócio batismal. A força, a graça do Espírito Santo em nós, para que eu e você possamos anunciar Jesus. E não anunciar meramente com a inteligência humana, com as nossas próprias forças, mas com a sabedoria do alto, a unção do Espírito, a graça do Espírito Santo, que opera em todo aquele que se abre. Ou seja, eu fui batizado, está dentro de mim, mas se eu me fecho, o Espírito Santo não força. Por isso que nós clamamos muito: vem Espírito Santo, vem. Mas é vir de dentro de mim e agir externamente, ou seja, se manifestar externamente através da minha voz, das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas escolhas, do meu engajamento, da minha fidelidade, etc. Então, cada um de nós, meus irmãos, somos chamados e Deus nos deu uma missão. Então, Jesus, desembarcando, se deparou com a multidão que percebeu para onde eles iam, chegou primeiro e esperou eles ali. Porque a multidão estava como uma multidão sem pastor, precisando ser pastoreada, ser cuidada. E quantos hoje estão também nessa mesma situação? Em que você mesmo, na sua condição de leigo, você se disponibilizando àquele próximo, aquela pessoa que você conhece, que precisa ser evangelizada, você de certa forma está pastoreando. E com a sua evangelização, aquela pessoa ela é tocada pela graça de Deus e ela passa a se engajar. Embora ela dizia-se católica, mas não vivenciava, não ia à missa, não participava dos sacramentos. E aí, através de você, que se disponibilizou aí a anunciar Jesus, aquela pessoa foi despertada. E aí começou a procurar alguma pastoral, um movimento para se engajar, começou a participar das missas, começou a ter uma vida ativa na comunidade de fé. Graças a você que foi ali evangelizar. Então, veja como eu e você, entendendo nossa missão, como nós poderemos multiplicar, e essas pessoas que estão aí como sem pastor, nós podemos conduzir aos pastores que o Senhor deixou aqui na terra. É isso, Jesus deixou os apóstolos, e hoje, os apóstolos de hoje, ou seja, vem na sucessão, nós sabemos que são os bispos, os padres, o clero. E nós conduzimos aos pastores que vai pastorear. E aí, cada um de nós também participamos um pouco do pastoreio. Jesus nos confia cuidar, na medida que eu me disponibilizo a cuidar do amado de Deus, da amada de Deus, quando eu me preocupo com a salvação, não só a minha ou a da minha família, mas também a de outras pessoas, para que essas pessoas, conhecendo Jesus que a gente conhece, fazendo a experiência com Jesus que a gente fez, se comprometa, se converta e comece a ter uma vida ativa na comunidade de fé, a participar, como já disse, da missa, se engajar num grupo, num movimento pastoral e passar a ajudar naquela comunidade, naquela paróquia e aí por diante. Isso é muito bom. E aquela pessoa que até então se sentia assim, sem pastor, ela começa agora a ser pastoreada e começa também a descobrir como é bom a vivência na comunidade de fé. Então nós somos chamados a celebrar o que cremos, a viver o que cremos e celebramos, e na medida que participamos e vivenciamos algo bom que transforma a nossa vida, não podemos ficar indiferente e deixar parar em nós devemos multiplicar. Como Jesus disse dos talentos, chegou a um e foi distribuindo os talentos e pediu a todos que trabalhassem e multiplicassem. E apenas um
teve medo de trabalhar, não sei, perder aquele talento, e guardou. E quando o seu senhor chegou, ele foi entregar aquele talento. Disse: olha, eu guardei, tive medo e guardei o que é teu aqui, toma o que é teu. E o senhor ficou muito triste e ao mesmo tempo irado, porque aquele servo não quis trabalhar, não quis multiplicar. E diz que o Senhor o chamou até de servo mau e preguiçoso. Então que eu e você não sejamos preguiçosos diante da grande messe, que exige que cada vez mais surjam missionários e missionárias, discípulos e discípulas, para anunciar Jesus Cristo nos dias de hoje. Então o Senhor aqui, ele deixa o seu descanso de lado e vai com os seus apóstolos atender às necessidades daquele povo, em todos os sentidos. Vai atender fisicamente, com muitas curas que acontecem, e atender principalmente espiritualmente, trazendo a palavra que dá a verdadeira vida, como ele mesmo diz, e vida em plenitude. Buscai-me não pelo pão que perece, mas por aquele que dura a vida eterna. Então essa é a motivação da nossa busca de Deus. Não seja meramente pelo pão que perece, mas pelo aquele que dura a vida eterna, que é a sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, vou finalizando aqui. Peço a você que deixe seu like, como sempre digo, com o seu like o YouTube entende que você gostou e aí vai mandar para mais pessoas. Se inscreva no canal para que essa família de evangelização ela cresça, ela aumente, e compartilhe para que outras pessoas conheçam esse canal e sejam também aí evangelizadas através desse canal. Agradeço a você que ficou até agora, vivenciando esse momento de graça proporcionado pelo anúncio da palavra de Cristo. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até o próximo encontro. Paz e bem, e vamos juntos evangelizar.